judeus eram conhecidos pela obstinação e por resistirem com persistência ao domínio romano. Uma combinação de fatores que Roma se recusava a aceitar. Tito estava determinado a alcançar sucesso. Em abril do ano 70 d.C., apenas 3 dias antes do Pessa, o exército romano convergiu para Jerusalém com um novo general no comando. Mais de 1 milhão de judeus tinha se reunido dentro dos muros da cidade sagrada para comemorar o Pessa, o que os tornava alvos fáceis da destruição que se aproximava. Na época, Jerusalém estava parcialmente preparada para qualquer tipo de agressão militar. Isso se devia em grande parte ao fato de que, durante as guerras judaico-romanas, entre os anos 66 e 70 d.C., a cidade tinha passado por um período de intensa agitação. As guerras judaico-romanas foram uma série de revoltas contra o Império Romano que começaram em 66 d.C. O estopim da revolta foi uma resposta ao aumento das tensões religiosas e aos altos impostos, o que resultou em represálias contra os cidadãos romanos. Em retaliação, o governador romano da Judéia saqueou o templo em Jerusalém e orquestrou ataques para prender figuras políticas e religiosas importantes dentro da comunidade judaica. Isso levou a uma rebelião em larga escala, resultando em oficiais romanos abandonando Jerusalém devido à pressão dos rebeldes. O imperador Nero pediu a Vespasiano, um general romano, para dar fim à rebelião com o apoio de seu filho Tito. Então, após o Pessa dos anos 70 d.C., a cidade estava nas mãos de várias facções rebeldes de zelotes. O governo provisório de curta duração estabelecido pelos romanos entrou em colapso e todos ficaram atentos. Jerusalém inicialmente tinha provisões suficientes para resistir a um cerco, mas logo após a vitória decisiva sobre Céstio, os líderes rebeldes judeus baixaram a guarda. Os estoques de alimentos e suprimentos tinham diminuído, deixando a cidade despreparada para um cerco prolongado, especialmente considerando o grande número de refugiados e forasteiros que entraram em Jerusalém para celebrar o Pessa. Quando Tito cercou a cidade, o caos inundou as ruas. Em 3 semanas, o exército romano conseguiu abrir caminho através das 2 muralhas externas da cidade. Apenas a terceira parede, a mais grossa, permaneceu de pé, em grande parte devido aos rebeldes obstinados que defenderam desesperadamente a cidade. Logo, a fome assolou os habitantes encurralados. Mas o cerco não foi uma surpresa para um grupo de judeus. Os cristãos judeus foram avisados por Jesus sobre o que estava por vir, e muitos deles fugiram da cidade após a retirada abrupta e inesperada de Céstio. Eles se lembraram de como, do topo do Monte das Oliveiras, Jesus olhou para a pacífica cidade de Jerusalém e sentiu seu coração apertar de temor. Nada sobre a cidade naquela época indicava perigo, mas Jesus olhou para o futuro e pôde ver as nuvens carregadas que surgiam à distância. Jesus continua seu panorama profético, retornando aos eventos que indicariam tanto sua segunda vinda quanto a destruição de Jerusalém. Um em especial é particularmente interessante. Quando então virdes que a abominação da desolação proferida pelo profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. A passagem refere-se aos estandartes romanos portando as insígnias, tanto do império quanto do culto imperial, sendo fincados na área em que os judeus consideravam solo sagrado. Jesus alertou seus seguidores para que assim que vissem isso acontecer, deveriam se preparar para deixar a cidade, porque a destruição dela seria iminente. Jesus continuou e advertiu a todos que eles não deveriam hesitar. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. No momento em que notassem os sinais preditos se cumprindo, eles deveriam se preparar para fugir e escapar imediatamente. Bom, qualquer um que ouvisse Jesus prevendo e predizendo a destruição de Jerusalém
poderia considerá-lo um alarmista enlouquecido ou um rebelde insurgente aliado aos romanos. O que ele estava prevendo parecia impossível. Herodes não somente tinha esbanjado dinheiro na cidade para melhorá-la esteticamente, como também para fortalecê-la. As paredes foram reforçadas e numerosas torres e fortalezas foram construídas. Jerusalém era uma cidade situada numa colina que nunca poderia ser tomada. Mas, como diz aquele velho ditado, nunca diga nunca. Não importa se parecia inconcebível na época os romanos derrubarem Jerusalém. Eles derrubaram os muros, saquearam a cidade e a botaram abaixo. Nos 40 anos que se seguiram à morte de Jesus, Jerusalém ficou cada vez mais parecida com Roma, apesar do fato de que a cidade afirmava pertencer a Deus. Logo, o fascismo político começou a germinar. Havia muita insatisfação com o domínio romano que começava a borbulhar e a explodir com o passar do tempo. Entre os anos 66 e 70 d.C., os judeus entraram em confronto com os romanos. A luta é conhecida como Guerras Judaicas ou Rebelião Judaica. Então, no ano 70 d.C., por volta da época da festa dos tabernáculos, Céstio, o governador romano da região, cercou a cidade e a sitiou pela primeira vez. Foi uma provação assustadora, mas muitos dos judeus zelotes não estavam dispostos a desistir sem lutar. Para os cristãos judeus, os estandartes da águia romana, que foram fincados no solo sagrado de Jerusalém, invocaram a lembrança da profecia de Jesus. Eles observaram e esperaram um sinal de que era hora para eles partirem. E assim como Jesus predisse, eles tiveram uma janela de oportunidades para escapar. De repente, sem aviso, Céstio Gallus ordenou uma retirada. A essa altura, os judeus estavam seriamente pensando em se render. A retirada repentina de Céstio, sem qualquer motivo aparente, alimentou suas fracas esperanças. Também alimentou as esperanças dos cristãos judeus. Enquanto os rebeldes judeus perseguiam Céstio, os cristãos judeus aproveitavam a oportunidade para deixar a cidade. Eles se reuniram na cidade de Pela, localizada na Pérea do outro lado do Rio Jordão. Por terem escolhido acreditarem nas palavras de Jesus e por agirem quando o tempo certo surgiu, nenhum único cristão morreu no cerco de Jerusalém.